Fala galera, Leonardo Coelho, coordenador de Exponencial Concurso, e a pergunta de hoje é: quais matérias devo priorizar? É uma pergunta bem recorrente de alunos que estão começando a estudar, e alguns alunos um pouco mais experientes também, mas infelizmente muitos cometem erros graves nesse aspecto e por isso eu levantei algumas questões, alguns apontamentos importantíssimos para você tomar essa decisão com mais fundamento, com mais estratégia para o seu caso, beleza? Acompanha aí que a gente vai tratar disso no detalhe. Você tem até a sua prova. Isso é bastante relevante, pois se você tem muito tempo, dá para fazer um plano mais estruturado, para aprender bem as matérias, principalmente as matérias de base, depois seguir depois para as específicas. Mas se você tem pouco tempo, não tem jeito. Foque naquelas que valem mais pontos, mas esteja ciente de ser uma estratégia um tanto kamikaze, né? Eu falo aqui, eu vou usar termos de matérias de base, principalmente, para quem não leu meu depoimento, vou botar o link aí, é legal entender isso, essa diferenciação, para você poder compreender melhor o que eu estou tratando aqui. Outro ponto, o que você já estudou, falta muito, tem matérias que você está quase terminando, então, via de regra, termine-as logo para entrar numa fase de revisão e massificação destas matérias, liberando aí a sua agenda semanal de estudo para outras matérias, para que você possa avançar para ciclos de estudo mais avançados, que você alterne mais matérias e possa manter a qualidade, o ritmo, o entendimento, a compreensão de um número maior de matérias. Qual é o peso de cada matéria? Avalie o edital criteriosamente e identifique. Identifique aquelas matérias que farão mais diferença na hora da sua aprovação. Há editais em que existem, né, que destacam algumas matérias com um peso absurdo. Então, não tem jeito, né? Você vai ter que se adequar aí à estratégia de cada prova. E qual a pontuação mínima de cada matéria? Tem editais em que não existe isso, né? Você tem basicamente várias matérias, ele põe num bolão lá tudo, e você pode até ignorar certas matérias, principalmente aquelas com menor peso, ou então aquelas que você tem mais dificuldade, ou que são muito grandes e exigem um esforço muito grande, principalmente se o tempo teu aí for curto. Óbvio, isso é uma estratégia, que inclusive lá no coach do exponencial a gente trata com o maior cuidado, dependendo da situação e dependendo do aluno, dependendo da situação da pessoa, porque às vezes não dá tempo mesmo para chegar na prova com tudo, né? E paciência, você tem que se adequar e tentar a estratégia aí para o seu caso, considerando esses pontos. Há editais que não dão muita margem para você fazer isso, porque exigem mínimos razoáveis em todas as matérias ou em várias matérias, e aí não tem jeito. A estratégia deve necessariamente passar por contemplar aí uma quantidade, né, de dedicação razoável para você garantir o mínimo em cada uma das matérias, senão não adianta nada. Você tira 10 em 3, 4 e é reprovado naquela bendita matéria e nem começa, nem briga, né? Nem vai para a segunda fase, nem chega a ser classificado para a prova, então não vale de nada. Tá? E quais critérios, então, a gente utilizar? Quais critérios que a gente pode utilizar aí para tomar essa decisão? Via de regra, maior peso, maior ênfase, desde que a sua pontuação mínima seja garantida. Então, esse tem que ser o primeiro critério a ser considerado. Agora, com situações que é particularmente uma situação que você tem que levar em consideração importante. Se o teu tempo até a prova é razoável, se o teu edital está longe, se você tem muito tempo, não considere isso aqui como sendo o fator principal. Não é uma boa estratégia de longo prazo partir para isso aqui, porque no longo prazo você pode mudar de meta de prova, você pode começar a focar em outra prova. No longo prazo a banca pode mudar e aí a cobrança pode mudar, o próprio edital pode mudar. Isso aqui é uma regra muito forte, muito válida para um edital no médio e curto prazo. Para um edital de médio para longo prazo, ignore isso aqui e parte para as próximas que vou tratar. Segundo, então, que são essas próximas. Maior dificuldade, maior ênfase. Obviamente, só vai valer também se você decidir que você vai dar ênfase naquela matéria. E muito importante, essa aqui é um critério importante para se você tem um tempo razoável até a prova e se ela
obviamente exige mínimos nessa prova, exige um peso muito grande nessa matéria. Sei que é bem complicado, né? Alguns alunos têm uma aversão muito grande a se dedicar àquelas matérias que ele tem dificuldade. Tem alunos até que eu acompanho isso, meus alunos de coaching, que a gente não vê o cara fazer, por exemplo, a gente tem uma coisa no coaching que a gente acompanha se o aluno está fazendo questões, né? A gente passa, por exemplo, um caderno de questão para o aluno fazer naquele ciclo de estudo. E eu peço para ele, ó, faz aquelas questões ali, eu seleciono algumas questões, faz que eu quero ver seu resultado, quero analisar seu resultado por matéria e tal. E, incrivelmente, tem alunos que, pô, o ciclo está acabando, está no final, e só lá no finalzinho ele começa a fazer, às vezes nem cumpre toda a meta. E é interessante acompanhar isso, é interessante notar que, por mais que o aluno às vezes tem a ciência, tem noção, ele precisa se dedicar, mas tem aquela coisa, a procrastinação, principalmente quando é uma coisa que é ruim, você não gosta, você tem dificuldade, você acaba deixando, vai enrolando. E para o cara que estuda para concurso, para o aluno que estuda para concurso, isso é fatal, isso faz um mal muito grande. Então, tenta se conscientizar. Se você tem um coach como do exponencial que vai ficar te cobrando, e normalmente esse aluno, obviamente, toma um ligeiro esporrinho ali no final do ciclo, né? Putz, de cobrir aquela meta, isso vai fazer de falta para você, mas se você não tem alguém para te cobrar, cobre-se. Faça esse trabalho por si mesmo, porque é importante para o seu desenvolvimento, para o seu desempenho no médio e longo prazo no estudo para concurso. Não procrastine as matérias que você tem maior dificuldade, que isso é um fator importantíssimo aí para você se diferenciar. E experiência própria acompanhando aluno, pessoal também, muitas das vezes a sua dificuldade naquela matéria é basicamente porque você não se dedicou o suficiente. E às vezes você precisa se dedicar mais do que outras pessoas que, obviamente, têm facilidade naquela matéria, certo? Um terceiro aspecto, que é matérias de base vêm primeiro, tá? Esse é um axioma importantíssimo, inclusive, da metodologia do exponencial. Se você estuda matérias de base, o que são matérias de base? Falo no meu depoimento, se você não leu, tem aí o link para esse depoimento, mas basicamente, conceito simples, são matérias que dão entendimento, dão base para o entendimento de outras matérias, e matérias que provavelmente caem na maioria dos concursos que você almeja fazer, tá? E exemplos dessas matérias? Português, exatas, direito constitucional, direito administrativo. Para quem aí tem algumas matérias de base diárias, por exemplo, para quem estuda para a área de controle, controle externo, auditoria, são matérias de base. Para quem estuda para a área contabilidade também, né? Para quem estuda a área fiscal, tributário, contabilidade, são matérias de base que quaisquer concursos que você provavelmente vai almejar fazer, essas matérias vão cair e essas matérias vão ser importantes para o seu entendimento de outras matérias, porque às vezes, imagina só, às vezes cai uma questão que é de direito tributário, mas ela tem um aspecto constitucional ali por trás, que se você souber bem direito constitucional, às vezes você mata a questão sem nem mesmo saber tão bem direito tributário. Então essa é a lógica. E exatas, né, principalmente raciocínio lógico, e português, elas fazem uma diferença absurda para a compreensão de questões e a sua capacidade de resolver questões na hora da prova. Por isso, são matérias consideradas matérias de base e, obviamente, na maioria das provas vão ser cobradas também. A português cai em tudo, né? Exatas, às vezes, até você consegue fugir dela, mas português não tem jeito. Se você tem dificuldade, começa a estudar logo, porque são matérias que, ó, você passou sua vida estudando, às vezes, português e exatas acontece isso. E se você não aprendeu até agora, camarada, você vai apanhar um bocado, vai demorar, ó, se vai demorar. Vejo alunos aí sofrendo, enquanto quem tem uma base sólida, rapidinho pega o jeito e vai. Tem alunos que travam e ficam, e ficam, e ficam, e infelizmente isso faz uma diferença brutal na capacidade de ser aprovado mais rápido ou não, tá? Então, se você tem um tempo razoável, começa por elas primeiro, começa pelas de maior dificuldade. Então, só resumindo, para que fique claro, maior peso, maior ênfase, principalmente na reta final, quando o edital está mais perto, foca nisso, porque é a estratégia que tem que fazer, tem que se adequar à regra do jogo.
Agora, se você está com um estudo de médio e longo prazo, considere esses dois critérios, maior dificuldade, maior ênfase, matérias de base primeiro, tá bom? É isso, galera. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima.